Jonas, capítulo número 3, versículo de número 10, e aí a gente vai ler daí para frente. Oh Espírito Santo, Tu tem falado comigo nessa semana, Senhor, a respeito dessa palavra. Deus, eu tenho sentido um peso, Senhor Deus, a respeito dessa palavra. Deus, eu poderia pregar essa palavra hoje, pregá-la terça-feira de novo e quinta-feira de novo, devido ao peso que está sobre o meu coração, sobre essa palavra. Espírito Santo, Tu és o ensinador, Tu és aquele que ensina, Tu és aquele que revela. Usa Teu fraco vaso para falar com o Teu povo hoje, aqui nessa noite. Oh Deus maravilhoso, eu te peço aqui em nome de Jesus, que curas sejam liberadas enquanto a Tua palavra está sendo ministrada, que haja um despertamento, Senhor Deus, na Tua igreja, haja um despertamento no meio do Teu povo. Fala conosco aqui, é o que nós pedimos em nome de Jesus, e você diga: obrigado, Wanderson, valeu, vaso. Vamos lá. Jonas capítulo 3, versículo número 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que acontecia à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou, quem enviou? Deus enviou um verme, no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: faze bem que assim te ires por causa dessa boboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Ponto. A minha pretensão nessa noite, pastor Dailton, não é liberar um tratado teológico sobre o livro de Jonas, porque todo mundo, talvez seja uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia, certo? É Jonas, junto ali com a Arca de Noé, Davi e Golias e Jonas, talvez sejam as passagens mais conhecidas do Antigo Testamento, claro, salvando as passagens com relação a Jesus. Não é isso o meu objetivo. Meu objetivo é ser bem curto, na verdade. Na verdade, eu gostaria de pregar em meia hora, se fosse o caso, 25 minutos. Eu quero ser incisivo e direto naquilo que eu quero conversar com vocês, que Deus colocou no meu coração. Eu estou incomodado, irmão. Eu estou incomodado. Tem dia, irmão, que eu venho pregar, irmão, que eu estou com o coração transbordante, que eu estou com tanta informação, tem tanta coisa para passar para vocês sobre uma passagem, que eu estou com o coração transbordante, que a vontade é que chegue logo o dia para que eu possa transmitir aquilo que Deus me falou. Mas hoje eu não estou assim, hoje eu estou angustiado. Eu estou assim com peso sobre o meu coração para poder compartilhar conosco, não com você, mas é conosco. E eu gostaria mesmo de todo o meu coração, como seu pastor, pedir a você, eu estou aqui pedindo a você, não se distraia não. Não deixa Satanás, de alguma maneira, roubar a tua atenção,
fazer com que você feche o coração, tentar achar os erros de português que eu falar aqui, alguma coisa que você discorde, porque você ouviu o cátedra da internet falando uma coisa. Cuidado com essas informações de internet, irmão, cuidado com essas informações de internet, que tem muita besteira disfarçada de conhecimento. Então eu queria pedir a você, abra o teu coração, porque, irmão, Deus falou comigo. Deus falou comigo, irmão. Deus falou comigo essa palavra. E pode ser, irmão, que eu vou falar aqui para uma pessoa, mais uma pessoa, porque a primeira pessoa com quem essa palavra falou foi comigo. Porque uma palavra, irmãos, que ela não me toca primeiro, não serve para que eu pregue. Ela primeiro tem que me ouvir, ela primeiro tem que me tocar. Eu não posso simplesmente ouvir uma palavra, irmãos, que essa palavra não me transforme de alguma maneira. Isso, se fosse assim, irmão, seria igual um estudo secular, que a gente vai estudar o teorema de Pitágoras, mas isso não muda a minha vida. É apenas a título de informação. Essa mensagem não, essa palavra tem que mudar a minha vida. Não dorme não, irmão. Irmão, me ajuda aí, irmão, o pessoal que está abrindo a boca aí, dá uma catucada em alguém e fala assim, irmão, dorme hoje não, irmão, fala com teu irmão aí. Dorme não, fala para ele, fala para ela também, dorme não, irmão. Vamos lá? Vamos pregar a palavra. O livro de Jonas, ele é um livro, vamos lá nas questões mais teológicas. O livro de Jonas, ele é uma carta, é um livro, né? É um livro muito peculiar. Ele está na categoria, Jonas não é um livro de mensagem. Não é que Jonas está liberando uma mensagem para nós como igreja. Uma mensagem de cunho teológico, e de revelação, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, como Daniel. Jonas está na categoria dos livros biográficos, certo? Ruth é um livro biográfico, Jó é um livro biográfico, e Jonas é um livro biográfico. Jonas não fala, irmão, da mensagem que ele prega, os tipos das mensagens que ele pregou. A mensagem que ele pregou tem 3 versículos só. O livro conta a história dele. É um livro interessante, porque conta a história do profeta e é um livro que não termina. O livro ele termina de uma forma muito abrupta. No meio da conversa de Deus com ele, o livro acaba. Você e eu, nós não podemos achar que Jonas é uma fábula ou uma novela, ou um conto. Por que nós não podemos achar que é um conto? Porque o profeta Jonas, ele é citado várias vezes na Bíblia. Para aquele que não sabe, aquele que gosta de anotar, 2 Reis, capítulo 14, verso 25 a 27, Jonas vai profetizar no reinado de Jeroboão II. Mesmo Jeroboão II estando errado, ele vai ajudar, numa palavra profética, a fazer crescer a cidade. Jonas é profeta do manto, irmão. Jonas não é simplesmente esse cara que você vê fugindo de Deus, não. Jonas é do manto. Jonas é profeta mesmo, profeta. Ok? Você vai ver que Jonas, ele é contemporâneo de Amós e Oséias. E ele vai anteceder muitos outros profetas grandões. E ele vai, de alguma maneira, ele está profetizando antes da queda do Reino do Norte. Ele está falando para um pessoal que vai destruir Israel. É esse que é o problema. Isso aqui, é por isso que muita gente não entende o livro de Jonas. O sentimento de Jonas. Jonas, a Nínive, que é a Síria, vai destruir e vai levar Israel cativo. E é ele que vai profetizar para essa gente que vai, no futuro, escravizar o Reino do Norte. E isso dá um nó na cabeça dele. O próprio Jesus vai citar Jonas no Evangelho de Mateus, no capítulo número 12, de 38 a 42, e Lucas 11, 29 a 32. O próprio Jesus vai dizer assim, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites lá no ventre do peixe, assim convém que o Filho do Homem também esteja 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então, se Jesus cita Jonas, é porque Jonas é verdadeiro. Desliga esse ventilador aqui, por favor. Ok? Então, vamos lá. Algumas peculiaridades a respeito disso. Jonas é um profeta e é um cara verdadeiro. E Deus chega para ele agora e Deus vai dar uma missão para ele. Deus chega para ele e fala assim, sai do lugar onde você está e vai para a cidade de Nínive. E
e prega lá contra ela. Jonas, capítulo 1, versículo número 2. Coloca aqui na tela, por favor. Jonas 1, 2. Levanta-te e vai à cidade, a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Existem alguns porquês, alguns alternativas porque Jonas não quer fazer. Aí você veja bem, de Israel, aonde ele está, até Nínive, é uma viagem de 800 quilômetros. Ok? Então ele tem que ir, vamos colocar assim, mas você tem que vir de sentido inverso, certo? Ele sai de Israel e ele tem que ir para Mesopotâmia. Ele tem que ir para Mesopotâmia. Ele desce para o porto de Jope e pega um navio para ir em direção a Tarsis. Tarsis é sul da Espanha. Então ele diz de ir para o Oriente Médio, ele está indo para a Europa. E por que um dos porquês que Jonas vai pegar um navio e não vai por terra? É porque, na crença popular, o mar era uma divindade. E o mar é um domínio desconhecido, onde Javé não dominava. Então eu estou no mar e no mar ele não me apanha. Por isso que ele vai se esconder no mar, através do mar. Então ele vai diametralmente contra. Mas por que um cara que Deus manda ele para um lugar, ele vai para outro? Porque ele podia ser por causa do medo. Porque os assírios eram extremamente violentos. Mas 2, muito provavelmente é isso. Muito provavelmente. Ele está dizendo, se eu for para lá, eu prego, ele se arrepende e Deus tem misericórdia dele. E o que eu quero é ver eles morrerem. Por quê? Porque esse povo é povo ruim e vai acabar invadindo o nosso território. Então é melhor eu não pregar eles morrerem do que eu pregar e eles se arrependerem. Então Jonas está contra a vontade de Javé. Ok? Nisso ele vai descer ao porto de Jope, do porto de Jope ele desce para o barco, do barco ele desce para o porão do barco ele desce para os braços de Morfeu e vai dormir, e dali ele vai para a profundeza do mar, e dali para o ventre do peixe, porque o desobediente só vai para baixo. A vida de desobediente só vai para baixo, certo? Chega lá, Deus vai dar uma orientação. Ele está dormindo, melhor dizendo, ele está dormindo dentro do barco. E algumas traduções diz que ele estava roncando um ronco quase que naval, de tanto que ele roncava, por isso que ele foi achado. Ele está dormindo lá dentro, e daqui a pouco diz assim, vem um vento. Versículos número 4, veio um vento da parte do Senhor, vou repetir, veio um grande vento da parte do Senhor e fez um mar uma tempestade. O que causou a tempestade foi um vento, vou repetir, o que causou a tempestade foi um vento. E o vento foi e acabou acordando Jonas. E Jonas olha aquela situação, vai todo mundo morrer, e ele fala assim, bem, esse pessoal vai morrer por minha causa. Gente, eu sei o que tem que ser feito. Para vocês não morrerem, olha, ele está com misericórdia, ele é um profeta misericordioso. Eu estou pintando um quadro. Ele é um profeta misericordioso, Luiz. Ele não é um cara mau, tá vendo? Ele é um cara que está com pena de quê? De 30 marinheiros, 30 navegantes ali, me joga no mar. Me joga no mar. Que isso aí vai acabar. E ele é lançado no mar. Então chega lá dentro do mar, irmão. O cara que está desviado, que ele está contra a vontade de Deus, o ministério profético dele é despertado dentro do peixe. Por que é isso, irmão? Porque no capítulo 2, no versículo 4, coloca na tela, capítulo 2, versículo 4, capítulo 2, versículo de número 4, ele diz, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o seu santo templo. O que ele está me mostrando aqui? Ele está dentro do peixe, mas ele está dizendo, eu vou sair dessa. Eu vou voltar e eu vou ver de novo o santuário de Deus. Deus vai me tirar daqui de dentro. Oh glória, aleluia. Ele é um profeta que estava desviado, que tinha adormecido, mas o vento despertou ele. Tem gente que precisa de uma luta para poder ser despertado. E outra coisa que eu aprendo com relação a isso, que é na hora da dificuldade, irmão, que eu tenho que aprender a profetizar.
Porque é muito fácil profetizar no problema do outro, irmão. É muito fácil profetizar para outras pessoas. Difícil é profetizar para você mesmo estando na dificuldade. Ele está vendo dentro do peixe, mas ele está dizendo, eu vou sair dessa e eu vou ver a bondade de Deus. Eu vou voltar no templo do Senhor. Então você perdeu uma boa oportunidade de levantar a sua mão e profetizar que essa semana haverá milagre na tua casa. Essa semana haverá provisão de Deus sobre a sua vida. Essa semana as coisas vão mudar de direção, porque Deus vai ajudar você. Deus faz uma reviravolta, fala com o peixe vai e vai levar Jonas lá para a praia de Nínive, amém, irmãos? E olha, eu já preguei tanta bobeira a respeito disso, irmão. Porque me ensinaram que o Deus dos assírios é metade peixe. Metade, tipo Aquaman, tipo sereia, metade peixe, metade humano, entendeu? Embaixo é peixe e aqui em cima é homem. Ou aqui em cima é peixe e embaixo é homem. Então disseram, você já pensou, irmãos? A divindade deles era um peixe, agora chega um camarada que sai de dentro da boca de um peixe e salta na praia e vai pregar para eles. A única coisa que esqueceram de me dizer, irmãos, que Nínive não tem praia. Ou seja, Deus falou assim, você acha que eu vou dar tudo molinho para você? Sua desobediência tem um custo também. O peixe vai te jogar em algum lugar e de lá até a cidade você tem que caminhar e se virar para me obedecer. Não pense que você vai sair incólume da desobediência que você fez. Não pensa que nada vai acontecer ao contrário por causa desse caminho errado que você tomou. Deus pode até perdoar você, mas a consequência você paga sobre isso. Deixa eu sorrir para ver se tira uma foto de eu sorrindo, né, irmão? Porque toda foto que me tiram aqui eu estou zangado. Vaso. Foi o que o profeta falou para Davi. Fica tranquilo, teu pecado está perdoado. Aleluia! Mas a espada não se aparta da tua casa. Você fez a bobeira, desobedeceu o Senhor e escolheu errado. Deus vai te perdoar por isso. Com certeza absoluta. Mas a consequência, muitas das vezes, ela vem. Então me ajuda aí, olha para alguém. Fala assim, não dá mole não, vaso. Fala para alguém, dá mole não, vaso. Dá mole não. E aí ele foi lá pregar, irmão. E Jonas, irmãos, é o cara mais estranho que eu já vi pregando. Porque ele não tem amor, ele não tem compaixão, ele fala assim, você quer saber não? Eu vou pregar. Como é que é a mensagem dele? Assim diz o Senhor, em 3 dias a cidade será subvertida e será destruída. E sai pregando, andando assim, 3 dias. Diz o texto sagrado, irmão. Aí o pastor Renan vai ver um negócio desse, aí vai entrar em crise. Do rei até a criança, todo mundo se converteu por causa dessa bendita dessa mensagem. O cara não queria que ninguém... Você já viu, irmão, uma coisa que você quer pregar, que você prega, que não quer... Você não quer que ninguém te escute, mas todo mundo te obedece. Todo mundo, o rei fez jejum, a rainha fez jejum, os príncipes fizeram jejum, o pobre, o rico, as crianças, até os bichos fizeram jejum. Irmão, ele ficou muito apurrinhado com aquilo. Ele se aborreceu. Mas, irmão, você já pensou? Vamos fazer agora um convite aqui, irmão. 50 pessoas aceitam Jesus, irmão, eu vou para casa. Na ira, porque 50 aceitaram Jesus. Não era para aceitar, não. É assim que Jonas está. Ele é um homem de Deus. Calma aí, irmão, que eu não comecei a pregar, não. Deixa eu só mostrar uma outra coisinha para você. O peixe é gente boa. Fala assim, o peixe é gente boa. Porque o peixe moeu Jonas. Mas não moeu o ministério dele. Jonas foi moído dentro dele. Moído. Por que eu falo isso? Porque no capítulo 1, versículo 2, antes do peixe,
levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Depois do peixe, capítulo 3, versículo número 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te disse. Ou seja, o peixe não matou o ministério dele, quebrou o orgulho dele, mas o ministério está intacto. O teu chamado continua intacto. Mesmo apesar dos erros, mesmo apesar dos desvios, teu ministério está intacto. O dom de Deus sobre a sua vida está intacto. Aquilo que Ele tem com você está intacto. Está de pé! Aí, irmão, é o que vai acontecer. Deus viu as obras dele e falou assim, não vou mais destruir. Acabou o cara. Aí o texto vai dizer assim, eu começo a pregar. Capítulo 4, versículo número 1. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Como que o Senhor não vai matar eles? E aí ele vai dizer aqui, peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Eu prefiro morrer do que ver essa gente salva. Eu prefiro morrer do que eu ver o Vasco campeão brasileiro de novo. Não sou eu não, irmão, estou falando do pessoal por aí. Beleza? Eu prefiro morrer ao ver o PT de novo no governo. Não faz isso não, porque... Certo? Vamos lá. Então ele sai da cidade e vai para o morro, faz uma cabaninha e senta lá para esperar. Vamos ver se vai cair fogo mesmo. Agora escute isso. E aqui eu começo a pregar. O que esse cara está? O que esse profeta está? A palavra que vai definir Jonas é obstinação. Jonas está obstinado. Tipo, tem que destruir, 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 tem que destruir. Ele não sabe falar outra coisa. Parece até o filme do aviador com o Leonardo DiCaprio, que ele tem um problema, um tique nervoso, que ele fica repetindo a mesma coisa. Tem que destruir, 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 tem que destruir. Isso é obstinado. Qual é a definição de obstinado? Obstinado, obstinação é a persistência excessiva, firmeza inabalável ou teimosia em manter uma ideia, convicção ou objetivo, mesmo diante dos obstáculos. Inflexibilidade e apego exagerado aos seus próprios pensamentos. Um obstinado é quem ama o seu pensamento. O cara obstinado é que decide um negócio e diz que ninguém vai me demover do contrário. Eu quero isso e não tem Cristo que me tire dessa posição. O cérebro fechou a respeito de alguma coisa. E isso pode ser uma decisão, pode ser uma escolha, pode ser um relacionamento, pode ser um argumento. Isso é um perigo, irmão. Isso é um perigo. A obstinação, na medida correta, ela é legal, que você é obstinado, você é firme naquilo que você quer. Mas quando ela ultrapassa o limite... Você quer ver só uma coisa? Pessoas que tudo querem justificar e tudo querem provar que o seu pensamento está o correto. E aí, irmãos, você vai ver que esse cara está sentado, ele está obstinado, ele está travado num pensamento. Ele está sentado, aí Deus fala assim, vamos ver o que esse cara vai fazer. E Deus faz nascer uma boboreira. E sabe o que? A boboreira, ela nasce, irmão, da noite para o dia. Da noite para o dia, a boboreira nasceu. Ela nasceu, ficou frondosa, que fez sombra para ele. Irmãos, aquilo cresceu, isso que o texto quer dizer. Isso nasceu de uma forma sobrenatural. Foi sobrenatural a sombra. Então Jonas começou a achar que já que existe uma coisa de forma sobrenatural, então Deus está aprovando a minha obstinação. Ele não está entendendo que é um mistério aqui de Deus para ele. Porque no outro dia me aparece um verme e mata a planta da mesma maneira. Como ela surgiu, ela caiu. Deus está demonstrando para ele. Mas Jonas está travado num pensamento que nada tira ele, irmão.
Gente, quem está obstinado não consegue ouvir voz de ninguém. Quem está obstinado, irmãos, não abre a sua cabeça para ouvir um conselho. Quem está obstinado travou a respeito de uma coisa, e aquilo ali está matando ele, e ele quer ter razão naquilo ali. E eu estou cansado de ver gente assim, nesses 29 anos de ministério. Porque o segredo da vida cristã é a maleabilidade que cada um de nós podemos ter. Eu sou barro na mão do oleiro. Barro não resiste às mudanças. Barro não resiste à reforma. Barro, ele é moldável. Eu não sou vaso de aço, irmão, que não muda. Eu tenho que aprender a mudar, eu tenho que aprender a voltar atrás, eu tenho que aprender, irmãos, a ouvir a opinião contrária a meu respeito, irmão. Eu preciso entender os sinais de Deus para mim, que quando não é para eu continuar numa coisa. Irmão, no meu carro tem que ter marcha ré. Eu tenho que aprender a voltar atrás. Eu tenho que aprender, irmãos, a concordar. Cara, eu estou errado, bicho. Errei com relação a isso aqui, cara. Errei. Vou voltar atrás. Quero dar um exemplo simples para você. Eu pregava aqui. Pessoas de dura cerviz. E eu falava assim, irmão, pessoas de dura cerviz, irmão. Gente, cabeça dura, de dura cerviz, irmão. E eu pregando aqui, dura cerviz, irmão. Você não pode ter dura cerviz, irmão. E pregando. Um dia a pastora Wagner, com todo carinho, fora da igreja, falou assim, irmão, cerviz não é testa, irmão. Cerviz é pescoço, irmão. Olhei para ela. Tu é graduada em teologia? Tu é pós-graduada em Novo Testamento? Tu é pós-graduada em Antigo Testamento? Como que você quer me ensinar? Você já pensou se eu faço um negócio desse? Eu tive que vir aqui e falar, irmão, eu falei umas besteiras aí, velho. Cerviz, irmão, é quem não se quebra, não abaixa o pescoço. É isso. Isso que eu estou dando exemplo para você. Mas eu podia aqui, irmão, não vou dar meu braço a torcer para ela, entendeu? É testa, a cerviz é minha e ela vai ser o que eu quero. Pronto, acabou. Entendeu? Porque existe, aí é o que eu quero dizer para você aqui. O cara está obstinado, irmão, e ele não está vendo que um milagre aconteceu. O negócio subiu e o negócio quebrou. Deus está mostrando alguma coisa para ele, irmão. Deus está tirando a sombra. Porque se Deus deixa a sombra, ele vai achar que a sombra é um endosso de Deus. E é o que muita gente está achando. Porque comprou um imóvel, Deus está com ele. Porque comprou um carro, Deus está com ele. Porque aumentou o salário, Deus está com ele. Cara, Deus não está com você simplesmente pelo fato de te abençoar. Porque, irmão, nem tudo que cresce dá certo, porque rabo de égua cresce para baixo. Cemitério também cresce e é de gente morto. Agora tem que tirar foto com a cara feia. Então tem gente que quer conversar, que o problema é esse. Que muita gente, esse é o problema do obstinado. O obstinado, ele não quer conversar. O obstinado, ele está travado no pensamento dele. Ele está travado naquilo. E não tem Cristo que tire ele daquilo ali. Você quer ver só, irmão, o que acontece com alguém obstinado? Irmãos, tem uma passagem mais doida na Bíblia do que Balaão. Irmão, a passagem de Balaão é a coisa mais doida que tem na Bíblia, irmão. Balaão está tão obstinado a fazer um negócio com Balaque para ganhar o dinheiro, que o que acontece com ele? Ele está indo profetizar, o anjo manda, e aquele anjo, você sabe como é que a Bíblia diz? E ele fala assim para Balaão, eu vim ser Satanás na sua vida.
Porque Satanás não tinha essa conotação. Satanás significa adversário. O anjo está dizendo assim, eu vim ser seu adversário. O anjo estava com a espada para cortar a cabeça de Balaão. A mula viu e a mula disse, eu não vou, eu não vou. E ele começou a bater na mula. A mula abriu as pernas. Sério. A mula abriu as pernas, parecia até lindinha. Quando ela quer cheirar uma coisa que eu quero puxar, ela se joga no chão. E ele se jogou no chão. E aí que ele bateu. E ele bate nela. Aí a mula abre a boca, irmão. Gente, você já parou para pensar? A mula olha para ele e fala assim, por que você está me batendo, cara? Você sabe o que me espanta nessa passagem? Não é a mula falar. O que me espanta nessa passagem é ele questionar a mula. É porque você não me obedece. Irmão, o cara está tão obstinado que não se deu conta que uma mula fala com ele. Irmãos, eu tinha corrido até hoje, irmão. Se uma mula fala comigo, mas o cara está tão travado, tão obstinado, que ele discute com a mula. E a mula fala para ele, rapaz, eu te obedeço desde a minha mocidade. Eu nunca te desobedeci, cara. E você está me batendo? Mas por que você não me obedece? Ela falou assim, por causa dele que está ali. E quando ele olha para frente, um anjo. E todo mundo está rindo da mula. E todo mundo está zoando de Balaão. Talvez alguém precise zoar você. Porque você está travado em cima de um pensamento que ninguém consegue demover você. Tu era uma bênção até ontem na igreja, cara. Cadê você? Você não aparece aqui. Você sabe qual é a minha tristeza como pastor? Hoje é Santa Ceia, nós estamos na mesa. Você sabe qual é a minha tristeza como pastor? É eu olhar alguns membros que estão aqui comigo há 20 anos. E o cara é igualzinho ao cara que eu conheci há 20 anos atrás. Ele é o bobão da igreja. Todo mundo sabe. O que me corta o coração é olhar, e quando eu escuto alguém falando dele, diz assim, é fulano que está falando, pastor. Não dá para se esperar outra coisa de fulano, não é verdade? Porque ele é obstinado, ele não escuta. Irmãos, eu fiquei com medo, numa imersão, de tamanho volume de revelação do que Deus estava fazendo aqui no sábado. Quando eu subo, irmão, uma penca de rapaz, de um homem velho, daqui da igreja, de 20 anos, está lá atrás, um conversando com o outro. Você sabe o que você é, velho? Tu é obstinado, cara. Tu está sentado em cima de uma rocha, e achando porque tua mulher é abençoada, e que a bênção está recaindo sobre você, que você acha que Deus está provando o que você faz, cara. Tua mulher está carregando essa casa nas costas espiritualmente, porque você se tornou um zero à esquerda, você não soma e você não diminui, porque você não se posiciona como um profeta, você está sentado sobre uma montanha esperando Nínive morrer. Tem gente que se ilude com esse negócio de portaria. Irmão, eu já trabalhei em portaria, irmão. Não vem com essa conversa fiada, irmão, que portaria distrai alguém, porque isso é mentira. Na plenitude, nós já enfrentamos vários demônios, irmãos. Aqui em Itaboraí, pastor Dailton, nós já enfrentamos vários demônios. Kátia, principalmente, pastora Cícera, enfrentaram mais do que eu até. Enfrentamento mesmo, cara a cara mesmo. Já teve uma dona que ficou endemoniada no primeiro templo, que Kátia e a pastora Cícera partiram para dentro e repreende, pai. E na hora de elas lutando lá, o demônio falou pela boca da mulher e disse assim, eu não vou sair não, porque eu não estou aqui de intruso, ela que me convidou. E aí Kátia partiu para dentro dela e repreender dela, não, do capeta, sai. Ele falou assim, eu saio. Mas quando ela chegar lá fora, eu pego ela de novo. E ele ficou ali na porta da igreja lá, irmão, um palhaço. Ele não ficou dentro da igreja, ele ficou na porta da igreja, no formato de um palhaço, pulando de um lado para o outro. Esse é um demônio.
Nós já enfrentamos espíritos de Jezabel violento. Quando eu vejo o pessoal falando de espírito de Jezabel, a gente fala assim, eu sei o que é isso aí. Podia escrever livro sobre isso. Cátia podia escrever livro sobre isso. Mas você sabe qual um dos piores demônios que a gente enfrentou na plenitude em Itaboraí? O demônio da amendoeira. Na amendoeira habitava um demônio. Na porta da igreja, ele ficava ali. Aquilo ali tinha uma entidade dentro daquela amendoeira. Porque o culto estava rolando e ficava. Eu podia citar um nome de vários aí. Que o lugar preferido deles era ficar debaixo da amendoeira para bater papo. Porque isso aqui para eles não satisfaz mais. Isso aqui não satisfaz, isso aqui é um troço chato, isso aqui não alimenta a alma, porque a alma está cheia de porcaria, a alma está contaminada com tanta coisa, que isso aqui, esse banquete não quer dizer. Mas para aqueles que têm fome, irmão, eles estão dizendo, tem pão na casa, ô glória, tem vinho na casa, tem unção e tem presença de Deus. Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, e essa é a porta do céu. Aí Deus mata a boboreira para quê? Cara, desperta, bicho. Desperta. O que esse desperta? É você ficar desempregado. São doenças que chegam. É carro que bate. Você já viu que sua vida não prospera, vaso? Você já viu que a sua vida não anda para frente, cara? Tu dá 2 passos e para, 2 passos e para, 3 para trás. Nunca vai para frente a vida. E você acha que esse troço é um troço normal? Quantos anos Deus precisa para abençoar você? Quantos anos Deus precisa para mudar a tua casa? Irmão, eu posso até não ter chegado aonde eu quero, irmão, mas eu não estou mais no lugar onde eu estava, não, irmão. Eu não estou em 31 de dezembro, não, irmãos. Eu já estou em abril, eu não cheguei no objetivo final, mas eu já andei alguma... Quem já andou alguma coisa esse ano? Levanta a mão e diga amém aí. Agora vamos ainda, irmão, que o negócio vai esquentar um cadinho mais. Ele sentou, a boboreira morreu. Aí olha agora isso aqui. Esse aqui que é um manto. Vamos lá, coloca na tela para a pessoa não achar que eu estou inventando. Versículo de número 8. Capítulo 4 de Jonas, versículo de número 8. Está ali? E aconteceu, olha isso, que aparecendo o sol, Deus, não é o diabo, Deus mandou um vento calmoso e oriental. E o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor morrer do que viver. Eu vou te explicar o que está acontecendo aqui. A sombra foi embora. Irmãos, uma das maiores forças da natureza é o sol. Dentro do planeta existem forças gigantes. Irmãos, terremotos são forças gigantérrimas. Os tsunamis, aqueles tsunamis gigantes que mataram milhares de pessoas, aquilo se formou por causa do terremoto no oceano que mexeu com o mar. São forças gigantescas. A explosão de um vulcão, irmãos, é a força de milhões de bombas atômicas que solta na hora. Se uns 4, 5, uns 10 vulcões grandões aí, irmão, entrassem em erupção contínua, eles tapavam o sol aí, irmãos, e acabavam com a vida na Terra. Mas fora da Terra, irmão, o sol é uma força gigante. Só para você ter uma ideia, se o nosso planeta girasse um pouquinho mais lento, toda a vida daqui morria. Seria queimada. Se o nosso planeta se aproximasse um pouquinho mais do Sol, morreria. Se afastasse um pouquinho, seria congelado. A gente está na medida certa do Sol. E você vai ver que quando existem explosões solares, interfere na comunicação aqui. E olha que o tamanho do Sol em relação à Terra é uma bola de tênis no centro do Maracanã. O Sol é um negócio violento, cara. Sol de 40 graus, irmãos, é brabo. Sol de 50 graus, deserto, sensação de 60 graus, mata o cara brincando. Mas mata o cara brincando. Ele mata o cara brincando. Então o que aconteceu? De manhã,
a borboreira morreu. Ele não tem sombra. Então ele está exposto ao sol. Só que o que está acontecendo, Josué? Vou te ajudar. O vento está soprando. Um vento calmoso e oriental. O que é esse vento calmoso oriental? Mormaço. Quem aqui já morou ou já passou casa de telha brasilite no verão e ligar o ventilador? Já viu aquele bafo quente do ventilador, irmão? Aquilo está quente igual a praga, mas você desliga o ventilador? Não, é um mormaço. O que está acontecendo com Jonas? O sol está aqui, ó. O sol está aqui. O raio do sol está matando. Mas o vento, o mormaço está distraindo Jonas e ele não está percebendo que o sol está matando ele. O vento está cozinhando Jonas e Jonas está ali morrendo. Mas ele não percebe que a morte está matando ele lentamente. Por quê? Olha para mim. A obstinação te travou no lugar. Um vento calmoso oriental está cozinhando você. E você não consegue sair dali. E o sol está te matando. Entendeu? Você não pode a essa altura do campeonato. Você não pode a essa altura do campeonato ser enganado por você mesmo. Eia! Não permita se tornar um homem, uma mulher enganada. Eu faço uma oração há anos diante do Eterno e falo: Senhor, não me deixe enganado. Eu choro diante de Deus e falo: não me deixe enganado. Ele não é enganado a respeito de terceiros. Eu falo: Deus, não me deixe enganado comigo mesmo. Não me deixe enganado de achar que tu está comigo e o Senhor não está comigo. Porque lá em Juízes capítulo 16, versículo 20, Sansão gritaram: olha, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele diz: eis que mais uma vez levantar-me-ei e me livrarei da mão dos filisteus. E o texto diz assim: mas ele não sabia que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Estava iludido, vaso. Ele estava iludido, achando que Deus estava com ele. Deus não estava mais com ele. Eu não posso achar, irmão, eu não posso achar que eu não posso ficar iludido, irmão, que eu estou tendo uma vida cristã de verdade, irmão, quando na verdade eu estou desviado dentro da casa de Deus, irmão. Porque como é que pode ter um crente que não lê Bíblia, que não ora, que não dizima, que não oferta, que não participa de nada, virou ritualista, mas hoje na mesa da Santa Ceia, que Deus traga despertamento para mim e para você, irmão! Nerema narakandore barasebe andaramarabasia. Neremarakalasu yore kandarabarabarashe narabakandarabarabaya. Vaz, olha para mim aqui. Vandas, se você mudar aquela música, eu deixo você subir aqui. Olha, deixa eu te falar uma coisa, Vaso. Toda vez que você precisar de um barco para fugir de Jesus, Satanás te fornece um. Pedro já tinha abandonado a vida da pesca há 3 anos e meio. 3 anos e meio que ele não pescava mais. 3 anos e meio que ele não pescava mais. Vou repetir. 3 anos e meio ele não pescava mais. Depois da morte de Jesus, ele falou assim: voltarei a pescar. Aí Dona Déia aí vai se lembrar do hino. Voltarei a pescar, foi a promessa de Simão. As redes ia consertar e depois ia voltar. Não, aflição. Ele não tinha barco, mas um barco surgiu, irmão. Porque ele estava indo para longe do seu propósito. Um barco apareceu para levar ele para longe. Sempre vai ter um amigo para te dar a mão, para te puxar para fora. Sempre vai ter alguém para se juntar com você, para dizer que eu estou errado. Que eu estou errado. Que a igreja está errada. Que essa igreja só é de rico, que essa igreja fala demais de dinheiro, que essa igreja brinca demais, que essa igreja tem a parede preta. Sempre vai ter um idiota que vai colar do seu lado para poder ser
o vento calmoso para cozinhar o seu cérebro. Mas o vento do Espírito não é calmoso. Por quê, irmão? O vento do Espírito, diz a palavra, um vento tempestuoso despertou Jonas. Jonas estava dormindo, um vento tempestuoso, o pau quebrou, ele acordou, mas o vento brando amoleceu ele. Talvez precise de uma luta na tua casa para você voltar a ser despertado. Talvez algumas portas, eu não estou profetizando praga para ninguém não, é porque tem pessoas que só se despertam quando o negócio aperta. Eu não sou assim, eu não, eu quero é Deus, irmão, eu quero é Deus, nisso aqui, irmãos, eu quero é Deus. Quem está comigo aí, irmão? Quem precisa de Deus, levante a mão, pelo amor de Deus, irmão, joga a mão lá em cima e dá um brado de glória para Ele, irmão. Os obstinados. Eu não estou falando de gente ruim, que está querendo matar os outros, não, irmão. Eu estou falando de gente que está travado no lugar. Porque, irmãos, uma régua, a honestidade vai te fazer crescer. A honestidade. A honestidade. A honestidade. Cadê a Jéssica? Fica em pé aí, Jéssica. Fica em pé, tu. Vai morrer de vergonha agora, fica em pé. Aí, se tu precisa de pilates aí, vai lá no estúdio dela lá, ó. Olha lá. Tu vai pagar para sofrer lá. Obrigado. Ela tem uns aparelhos lá, irmão, que te estica, velho. Que te estica, hein? Aí tem umas molas na cama lá. Aí ela começa devagarzinho. Ela fala assim, vamos começar devagar. Aí se você tirar onda, não, isso aqui é muito leve. Não, ela bota mais umas 3, 4 molas daquela, meu irmão, tu geme, meu filho. Tu geme no negócio. Mas ela vai colocando devagar, porque devagar ela vai te esticando. Ela vai te esticando. Ela vai te esticando. Ela vai te esticando. E você vai ver que, cara, eu não conseguia fazer isso, cara, agora eu estou conseguindo. Porque alguém foi esticando. Deus não quer te matar, Deus quer te esticar. Deus quer te trazer de volta. Deus quer te trazer de volta aquela posição que você tinha, cara. Porque quem é despertado por Deus, irmão, pastor João e Tamara moram em Papucaia, cara. Ele não mora ali não, ele mora em Papucaia, irmão. Papucaia é o fim do mundo depois de 5 passos. Em relação a Itaboraí são 25 quilômetros daqui lá, irmão. E mais 25 para voltar. Mais o pedágio de ir e voltar. Mais o combustível, mais o tempo. Mas eles entenderam, irmãos, que Deus tem um mistério com ele na casa. E essa distância vale a pena. E ele não vem murmurando, e ele não vem reclamando, e ele não briga comigo porque eu falo, eu quero você aqui. E ele vai reclamar porque ele não consegue estar. Porque quem, irmão, está despertado, ele vai em busca das águas. Oh, glória! Ele não se acostuma em águas paradas. Ele deseja uma fonte. Mas hoje, olhe para mim, por favor. Destrave a sua mente hoje. Jonas, olha isso. Jonas está um vento. E ele está. Ai, gente, que moleza no corpo. Já viu aquele verão do Rio de Janeiro? Sensação de 50 graus, você está dentro de casa, sem ar-condicionado. Imagina, irmão, de noite, lembra? Quando falta luz, que a luz acaba, que você está dentro de casa, que não, aí o vento não surge vento, o vento para. E você vai, ai meu Deus, e você dorme 10 minutos e achou que dormiu 2 horas, e você está todo mole. E o sol ele mata. O sol ele mata. Porque ele está mascarado. Mas hoje aqui, irmão, Deus está conversando comigo e com você hoje. Pessoal do louvor, por favor, me ajude aqui. Deus está conversando conosco aqui. Deus está conversando conosco aqui. Vou falar de novo até alguém lá de trás da glória a Deus. Deus está conversando conosco.
Nós não podemos despertar todo mundo. Tem gente, olha para mim aqui, tem gente que quer que eu ligue para todo mundo, cara. Não sou eu que tenho que te despertar, meu irmão. Mas tem alguém que é o Espírito que ensina. É o Espírito Santo que através da palavra está falando ao seu coração. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você não precisa de muita coisa para ser despertado. É só você voltar atrás e lembrar do que Deus fez. Oh, meu Deus. Aquilo que Deus fazia, aquilo que Deus operava, aquilo que Deus realizava. Você está vendo isso ali, irmão? Vocês viram aqui um pastor subir aqui, irmão. Se você parar e conversar com eles dois, irmão, se ele tomasse, graças a Deus que ele não tomou água aqui no altar. Se ele tomasse água, irmãos, ia sair um monte de água, ia sair pelos furos, porque eles estão num tiroteio danado, vaso. É tiroteio para tudo quanto é lado, está tudo furado. É problema daqui, é problema de lá, é problema de acolá. Por fim, meu, ele até riu essa semana, ele falou assim: pastor, tem alguma coisa grande para acontecer. Ele recebeu carta de sair de Portugal. Amadeu recebeu carta para sair de Portugal. Soraya vai receber carta para sair de Portugal. E o que eu vou fazer, cara? Mas vê se a luta matou. Vê como é que sobe no altar. Deus está com a gente, irmão. Deus vai dar vitória. Deus vai ajudar a gente, irmão. Deus, sabe o que é isso? É gente que não está sendo cozido pelo sol. É gente que aprendeu a confiar em Deus. Deus vai fazer. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. De vez em quando eu ligo, libero uma palavra aos pastores, mas eles não dependem exclusivamente de mim para estar de pé, porque não sou eu que sustento ninguém, quem sustenta é Jesus. A videira verdadeira, Ele está aqui nessa noite. Vá, toca aí, pelo amor de Deus. Ele está aqui hoje para sustentar você, para te manter de pé. Tu não está correndo? Ande. Tu não está andando? Se arrasta. Mas o altar tem resposta. O altar tem resposta. O altar tem resposta. Vou falar de novo. O altar tem resposta. Toca, Eva. O altar tem resposta. E eu clamarei ao Senhor até que Ele me responda. Até que Ele se lembre de mim. Até que Ele incline seus ouvidos e vire seu rosto em meu favor. Por favor. Por favor, Vaz. Por favor. Larga essa mulher, cara. Larga essa mulher, cara. O que tu tá fazendo namorando essa menina, cara? Essa garota não tem nada de Deus, cara, e tu tá colada com ela por quê? Por que você tá com medo do seu futuro, irmã, e aceitando qualquer porcaria? Você queria casar com um príncipe, já tá aceitando o cavalo do príncipe. Meu irmão, melhor sozinho do que com a companhia errada. Creia no que Deus te orientou. Deus não te chamou? Ele vai fazer, irmão. Ele vai fazer. Ele vai fazer com que eu olhe para você. Ele vai fazer com que a pastora olhe para você. Com que o pastor olhe para você. Eu não preciso, irmão, saber o seu nome, sua identidade, seu CPF. Deus não precisa me revelar isso, não. Não. Tem um moço aqui, irmão. Tem um moço aqui, eu não vou ficar falando. Tem um moço aqui na igreja. Nem sei se eu fui eu que fiz gabinete, quem foi que fez gabinete. Sentado aí no meio de vocês aí, ó, no meio de vocês assim, ó, no meio aí. Não estava aqui na primeira fileira, segunda fileira, no meio de vocês aí, sentado assim, ó, sentado assim. Eu falo com Kátia, eu tenho dois medos dela. Eu tenho dois medos dela. Quando ela fala assim: cuidado com fulano.
Eu falo, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Mas também, isso é o olho direito dela. Porque quando ela olha com o esquerdo, ela fala assim. Ela chegou para mim um dia, ela saiu aqui da igreja, ela olhou o garoto e saiu da igreja e falou assim, chegou lá em casa e falou assim, aquele menino ainda vai te ajudar muito. Aquele menino vai te ajudar muito ainda. Foi assim com o Chuína, foi assim com o Renan. Agora esse novo, que eu não vou dar mole para ele também, não vou falar o nome dele também não. Porque Deus não precisa que eu tenha uma revelação a teu respeito. Ele chamou você, Ele vai garantir você. Só que você tem que dar tempo a Deus. Quando eu saí daqui da reta, que eu fui para a plenitude, eu passei um ano sem fazer uma oração. E aqui na igreja, irmãos, eu fazia tudo na igreja. Olha o que Deus fez. Mas o que eu não posso fazer, irmão, é ficar sentado com um mormaço na minha cabeça, vendo pornografia, zerando série da Netflix, zerando Call of Duty, só quer saber de coisa frívola, e um pastor subir no altar dizendo assim, pelo amor de Deus me ajuda, que a gente tem tanta coisa para fazer. A obra de Deus está esperando você, Jonas. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Cuidado com a sombra, cuidado com o mormaço, isso mata. Deus conversando com o cara, Jonas, é justa essa tua ira. Você está triste por causa da boboreira, cara. E eu não posso ter pena de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre amor. É justo sim, Senhor. É justo sim. Porque ele tá o quê? Obstinado. Mas o legal do homem quebrantado é igual a Davi. Natan chega para ele e fala assim, você é esse homem. Você é o homem da parábola. Você matou o cara, pegou a ovelhinha dele, você é. O que Davi faz? Me perdoa porque eu pequei. Porque o homem de Deus de verdade, irmão, não tem vergonha. Preciso voltar. Abaixa as luzes aí, por favor, mídia. Abaixa as luzes, por favor. Os obreiros que estão aí. Vamos cantar com vocês? Não sei o que você vai cantar. Canta aí. Vai. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Bota essa letra na tela, por favor. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, no meio do tormento, tua voz é tudo, mas
Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus,